Bom dia, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, no dia 21 de abril de 2021, amém? Com o tema Força Invisíveis. Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu baixo o som, tá? Já quero pedir para você que está entrando ao vivo online, para você compartilhar e curtir mais esse alimento da fé que Deus tem nos dado diariamente. Então, para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Diretamente aqui de Fortaleza, estamos aqui em Fortaleza, eu e meu companheiro de ministério aqui, Luan, está aqui do nosso lado aqui, em nome de Jesus. Tem sido uma bênção, dias extraordinários estar aqui em Fortaleza, amém, amados? Então a gente vai estar fazendo diretamente aqui de Fortaleza para vocês o nosso alimento da fé. E o nosso texto base de hoje, ele é Efésios capítulo 12, aliás, Efésios capítulo 6, versículo 12, tá? Então eu já quero que você vá abrindo a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, tá? No versículo 12, para que a gente seja bem-vindo, Tânia, em nome de Jesus, mulher de Deus, graça e paz a todos, queridos, já vai compartilhando, Stephanie, amém, para que mais pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito do Senhor, amém? Para nós começarmos o nosso alimento da fé. Bom dia, querida, graça e paz, glória a Deus pela tua vida. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 6, no versículo 12, que diz o seguinte, amados, vamos lá. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, amém? A gente tem falado uma série sobre poder e autoridade. Nós temos mostrado exatamente a autoridade que Jesus, ele constituiu, né, sobre a igreja. Ele é o cabeça. A Bíblia diz, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, seja bem-vindo, ministro Luiz, graça e paz. Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, ele aparece para os seus discípulos, e ele diz em Mateus 28, a partir do versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Evangelho de Marcos, ele já fala, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E ele vai falar, estes sinais, né, ou este poder, ou esta glória, eu estou parafraseando, vai acompanhar a todos aqueles que nele creem. Então, quem crê, querido, eu quero que você entenda algo. Isso não está apenas disponível para quem tem chamado dentro dos 5 dons ministeriais, ou quem é um apóstolo, ou quem é um profeta, ou quem é um pastor, ou quem é um dirigente, ou quem é um líder. Não, amado. A autoridade, ela está operando sobre aquele que nele crê. Então, o nome que está acima de todo nome. E você vai ver que o texto base de hoje, em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta, a nossa autoridade, ela não é sobre pessoas. Amém, querido? A nossa autoridade no mundo espiritual, porque o homem, ele é investido de autoridade. Na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Seja bem-vindo, Tássia, mulher de Deus. Criou homem e mulher e disse, domine. Essa palavra domine no grego, né, significa exerça autoridade, ou exerça poder, ou exerça força.
E ele vai dizer sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então Deus, ele nos dá autoridade sobre a sua criação. Então entenda algo. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades e poderes, principados e potestades fazem parte da criação, foram criados por Deus. Os anjos são espíritos ministradores enviados para nos servir. E os anjos decaídos, amado, que fazem parte das regiões celestiais, querido, inclusive o próprio diabo, quem lembra quando o Senhor, ele apareceu para João e ele disse, João, em Apocalipse capítulo 1 fala sobre isso, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O que o Senhor estava falando naquele momento, irmão? Que a autoridade, Elizabeth, seja bem-vinda, direto de São Paulo. Amém, querida? É uma honra estar com vocês. Então, o que Jesus estava dizendo? Que as autoridades, a chave, o domínio, o poder, a honra, a glória que poderia estar sobre o diabo, tudo isso foi despojado. O que é que a Bíblia diz em Colossenses? Olha só aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, despojando os principados e as potestades, publicamente triunfou deles na cruz. Então o diabo, ele foi envergonhado. A luta que existe, querido, como é que eu e você devemos nos portar? Olha só o que Tânia está dizendo. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Exatamente, Efésios 12, 12. Amém? Efésios 6, 12. Então eu e você precisamos entender exatamente isso, querido, que a nossa autoridade, ela foi nos dada para exercermos força, autoridade, poder sobre principados e potestades, governo. Então o governo está em nossas mãos. Quem lembra quando os discípulos, Lucas capítulo 10, eles voltam alegres ali porque demônios se submetem, né, à autoridade que Jesus ali dá a eles pela palavra. A Bíblia diz que Jesus disse, não se alegre porque os demônios, né, porque a cura, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. O que ele estava dizendo, seja bem-vindo, prefeito Isidoro, homem de Deus, grande homem de Deus, prefeito aí da cidade de Extremóis. Então, queridos, a autoridade está sobre nós para exercê-la. Se você não fizer, querido, se você não tomar posse daquilo que a palavra de Deus, ela declara sobre você, quem vai fazer? A Bíblia diz, querido, que se nós não fizermos, as pedras, elas vão clamar. Então, a autoridade e o domínio está sobre nós, amém? E nós precisamos exatamente entender isso. Olha só o que o alimento da fé diz. Somos conclamados a amarrar forças invisíveis. Temos autoridade sobre o diabo e espíritos malignos, mas não temos autoridade sobre o nosso próximo, a vontade dele. Preste atenção a isso, querido. Olha só, Deus nos deu autoridade sobre principados e potestades e sobre pessoas, amado. Não é autoritarismo nem autoridade, é honra, é um princípio, tá? É um princípio estabelecido por Deus. Agora, sobre demônios, sobre principados, sobre potestades, deixa eu contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás, quando eu pastoreava
uma igreja no interior do estado, tá? Olha só como o mundo espiritual ele é real. Eu quero pedir para você curtir, compartilhar. Damiana, irmã Lena, ministra Ana Paula, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, eu fui chamado para repreender um demônio que havia se manifestado no corpo de um adolescente. Pela tarde, né, um feiticeiro havia passado ali na casa dele e após sair, esse jovem ele ficou possesso de um espírito maligno e ele quebrou toda a casa, destruiu toda a casa. Era uma força espiritual, era um demônio que estava atuando na vida dele. Olha como é real o mundo espiritual. E naquele momento eu fui chamado e era uma vila. Quando eu entrei na vila, a polícia estava na porta da casa e a polícia não tinha tentado entrar porque viu que era espiritual, que ele estava possesso de uma entidade. E naquele momento que eu entrei na vila, o demônio falou pela boca do jovem que estava dentro da casa e eu ouvi quando ele disse: ele chegou. Olha só que coisa extraordinária. Ele disse: ele chegou. O diabo entendia, aquele demônio que estava sobre aquele jovem, entendia que havia chegado ali um filho de Deus. E que tinha autoridade e poder para repreender aquela entidade, aquela ação diabólica. E foi exatamente o que aconteceu naquele momento. Naquele momento, querido, que eu entrei naquele lugar, eu repreendi, a polícia estava na porta, tinha juntado pessoas naquele lugar, e naquele momento eu disse: diabo, solte a vida desse adolescente agora, na autoridade do nome de Jesus. E aquele demônio saiu daquele jovem, né? Saiu porque eu dei um comando no poder do nome de Jesus. E a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará todos os joelhos, no céu, na terra e embaixo da terra. Então a autoridade ali não foi a autoridade de Daniel, não. A autoridade ali foi a autoridade delegada pelo cabeça que é Cristo, amém? E que foi dada à igreja. Ele disse: dar-te-ei, Jesus falou em Mateus capítulo 16, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar? Naquele momento, o que foi que eu fiz? Eu disse: diabo, solte a vida desse jovem. E foi exatamente o que aconteceu. E naquele momento, eu perguntei à mãe dele o que havia acontecido e ela falou que o tio dele, que é feiticeiro, né? Não sei se é mais, que é feiticeiro, tinha passado e posto as mãos sobre ele e após sair ele ficou possesso. E aquele jovem naquela tarde, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele recebeu Jesus como Senhor da vida dele e nunca mais aquele jovem ficou possesso. Ele se tornou uma nova criatura, ele se tornou uma nova criação. E nós precisamos exatamente entender essas coisas. Olha o que o alimento da fé nos diz: assumir a autoridade, né, sobre a enfermidade, sobre o demônio. Eu tinha controle sobre as forças invisíveis, mas não tinha o controle sobre a vontade dele, daquele jovem. Enquanto aquele jovem estava ali, eu tinha domínio sobre o demônio. Mas aquele jovem, ao abrir o coração, querido, aquele domínio, aquela força, aquele poder que havia sobre a vida dele foi paralisado e foi quebrado. E ele se tornou uma nova criatura. Ele se tornou uma nova criação. Ele nasceu de novo. As coisas velhas já passaram. Paulo disse: se eu conhecia fulano segundo a carne, já agora não conheço desse modo. Porque se alguém está em Cristo é nova
criatura, é nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então existe hoje sobre mim e sobre você um poder, uma autoridade delegada. A gente tem falado aí, eu acho que já há cerca de 10 dias, se eu não me engano, só sobre poder e autoridade. Amém? Não tem como eu falar toda a apostilha, amado, da nossa escola sobre poder e autoridade. Amém? Então é importante você procurar as nossas igrejas e você vai receber uma matéria chamada Autoridade do Crente. E você vai entender a força, o domínio e o poder que foi dado, delegado à igreja. Amém, querido? Então eu quero pedir para você compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Tânia está dizendo assim: autoridade é o poder delegado por Cristo Jesus. Isso significa que Jesus deu poder para agirmos em seu nome. Isso mesmo, Tânia. Então nós somos uma autoridade instituída para agirmos no nome dele como igreja do Senhor. Esta é a minha igreja, Mateus capítulo 16. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Pelo contrário, você só vai prosperar. Pelo contrário, você só vai avançar. Pelo contrário, você só vai melhorar. Pelo contrário, querido, ainda que circunstâncias se levantem, a tua vida, ela só vai melhorar. Aleluia! Vamos adorar a Deus um pouquinho e eu vou orar por você, amém? Adore a Deus! Se alegra, amado, com o que Deus vai fazer na tua vida. Se alegra, ainda. Tudo virá sobre você. Se alegra. Adore a Deus um pouco. A gente vai para a nossa confissão de fé e daqui a pouquinho eu vou orar por você. Amém, querido? Você pode se alegrar porque milagres estão chegando na tua vida, querido. Milagres estão chegando na minha vida. Milagres estão chegando na tua casa. Milagres estão chegando na tua família. Portas estão sendo abertas, escancaradas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho, sobre tudo que você colocar a planta do pé e a palma da mão. Aleluia! Você pode se alegrar com isso. Adore a Deus. Exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Se alegra, se alegra. Obrigado, Pai. Vai acontecer. Vai acontecer. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos para nossa confissão de fé, querido. Aí aonde você está, repete comigo. Tenho autoridade sobre todas as forças invisíveis no meu domínio. Repete isso, é importante. Em nome de Jesus, amarro e impeço as suas atividades. Mais uma vez. Tenho autoridade sobre todas as forças invisíveis do inimigo. Em nome de Jesus, amarro e impeço as suas atividades. Esse domínio, esse poder, essa autoridade, essa glória está sobre você, dentro de você. E nada, absolutamente nada, te causará dano algum. Eu quero orar pela sua vida. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro agora pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu abençoo a vida deles, Pai.
Obrigado, Pai, não existe distância no mundo espiritual. Eu declaro agora, Pai, toda dor, doença ou enfermidade, pobreza ou miséria, que quis se levantar na vida deles agora, eu declaro caído por terra, em nome de Jesus. E eu declaro agora, Pai, um resto de semana, de portas abertas, escancaradas, Pai, de saúde perfeita na Tua presença, Senhor. Obrigado por eles indo bem em tudo, Pai. Eu abençoo a vida deles. Será um dia de milagres, um dia de glória e um dia de muito favor do Senhor sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você não compartilhou, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? A nossa mídia já vai jogar no YouTube, ok? O nosso Alimento da Fé. Ontem eu não pude fazer, querido, porque eu estou em Fortaleza, tá? Eu estou aqui em um evento em Fortaleza e ontem eu estava de viagem para cá, para Fortaleza. Eu estarei passando uma semana aqui num evento ministerial em Fortaleza, mas amanhã, 9 horas da manhã, nós temos mais Alimento da Fé para a glória de Deus Pai. Então curte e compartilha. Daqui a pouquinho estará no nosso canal do YouTube, tá? Amo vocês. Graça e paz em nome de Jesus.